Boa noite, muito bem. Nós vamos dar início aqui à nossa live de hoje, com o tema As Circunstâncias da Psicanálise. Essa é uma live do percurso psicanalítico freudiano. As circunstâncias do surgimento da psicanálise, ela leva em consideração a questão da histeria. A histeria estava no cerne dos acontecimentos médicos daquela época, por volta aí de 1860, 1870, já tinha assim, uma demanda muito grande por pesquisas em relação a isso. A gente tem história, tem relatos de histórias sobre problemas que Hipócrates já tratava, não com o nome de histeria, mas com o nome de sufocamento da matriz. Então, é bem antigo, É um conjunto de sinais e sintomas que determinavam um quadro clínico que não tinha uma causa biofisiológica. Primeiro eles investigaram e entendiam que a histeria poderia ser algo relacionado ao problema de útero, E o útero nós sabemos que só as mulheres têm, e então era um problema exclusivo das mulheres, segundo o entendimento daquela época, E eles estudavam e entendiam, pensavam, havia a hipótese clínica, a hipótese médica, de que o sangue do útero, ao invés de descer, ele subia para a garganta. Olha que interessante, Eles entendiam que a mulher, ao ovular, ao ter o período de menstruação, aquele sangue que não descia, tá certo? Como a regra mensal das mulheres, Aquele sangue, de alguma forma, o óvulo ficava vagando ali pela região abdominal, no ventre da mulher, ficava vagando ali, e às vezes ele podia romper, esse sangue poderia subir e trazer um certo sufocamento, subia para a cabeça, vamos dizer assim, trazendo uma série de sinais, de sintomas, de desconfortos, que hoje a medicina ela entende como diversos tipos de sintomas, como podendo ser também a fibromialgia, por exemplo, crises de pânico, mas de modo geral aquela sensação de falta de ar, de cansaço, dores andarilhas pelo corpo, São inúmeros os sintomas que normalmente as mulheres relatavam. Também com enrijecimento de alguma parte do corpo, um topor mental, por exemplo, a pessoa ficava ali mais triste, aquele quadro de depressão, de tristeza, ou eventualmente poderia ter tremores pelo corpo, de modo geral, às vezes risos descontrolados, choros descontrolados, o que hoje o pessoal da psicologia chama do humor bipolar, Uma hora está extremamente triste e no outro momento já está radiante, alegre, eufórica. Então, isso eram quadros que eles tinham dentro de um contexto que eles chamavam de histeria. Mas eles procuravam, os médicos procuravam as causas clínicas, As causas clínicas, causas biofisiológicas, porque a medicina naquela época estava muito voltada para a questão da ciência, aquilo que poderia ser comprovado, aquilo que poderia ser testado, aquilo que poderia ser aferido e principalmente auditável. Então, aquilo que poderia, de certa forma, ser uma patologia de origem orgânica, de origem física, Então, algum problema no organismo que geravam aqueles sintomas. Aquilo que não poderia ser
comprovadamente ser caracterizado como um problema biofisiológico, ele era tido como um fingimento, era tido como alguma coisa do tipo, vamos dizer assim, teatral, né? Então, às vezes as mulheres tinham alguns tremores, elas tinham ou uma paralisia no membro do corpo, ou tinham, por exemplo, dores, desmaios frequentes, e às vezes era até confundido com o que hoje a gente conhece, né, popularmente como a epilepsia. Naquela época também era considerado, por exemplo, como uma possessão demoníaca. Então haviam vários tipos de suspeitas que os médicos, os terapeutas naquela época, eles buscavam compreender os fenômenos histéricos, que eram aqueles conjuntos de sinais e de sintomas. Os sinais eram aqueles, vamos dizer assim, aquelas manifestações que poderiam ser, ou que podem ser vistas a olho nu. Então você não precisa de um exame médico mais minucioso, por exemplo, para ver que a pessoa está tremendo o braço. Então você vê que ela tem um tremor. Isso é um sinal. Né? Você vê que a pessoa às vezes está angustiada ou agoniada ali com falta de ar. Isso também é um sinal. Não é? Sinal, expressões de dores, expressão de cansaço, de irritação, de ira. Tudo isso tinha essa característica também, assim como, por exemplo, o riso, né? O riso solto, copioso, aquele riso que não se pode conter, ou o choro também. Tá? Então tudo isso eram sinais. E os sintomas era aquilo que necessitava de uma consulta médica, de um exame médico mais minucioso, para poder observar. Por exemplo, você não pode olhar para uma pessoa e saber qual é a pressão dela, como que está a pressão arterial dela. Isso o profissional de saúde, devidamente capacitado e habilitado, é que vai aferir ali a pressão arterial daquela pessoa. Assim, por exemplo, como outros exames médicos, né, exames clínicos, que é de prerrogativa médica e que precisa ser olhado de uma forma mais minuciosa, com a ajuda de alguns equipamentos e também de testes de exame, etc, etc, que o médico vai fazer no caso da histeria, né? Então, esse era o quadro, e eles tinham basicamente alguns sinais e sintomas que eram característicos da histeria ou da crise histérica, e eles buscavam tentar compreender isso, dizendo que era um útero fora de utilização. Então, quando o útero não era utilizado, por alguma razão, gerava a histeria. Era a ideia médica daquela época, não é? Então, uma mulher que não podia gerar filhos, por exemplo, fosse uma moça solteira, com a idade de 23, 24, 25, por exemplo, anos, e ela não era casada, então ela, obviamente, pelas questões culturais daquela época, ela não podia ou não deveria ter relação sexual, e então ela ia começar a desenvolver histeria, porque ela tinha que casar. Então o casamento era tido como um dos remédios para a histeria. Se era uma jovem que tinha os sinais e sintomas da histeria, lá pelos idos de 1870, 1880, 1890, né? Próximo ali de 1900, quando Freud lança Interpretação dos Sonhos. Então, naquela época eles entendiam que a mulher precisava, a mulher jovem, solteira, e que já avançava para a casa dos 30, 35 anos, ela precisava urgentemente casar para que ela pudesse ter uma utilidade do seu útero, né, para fins de procriação, e isso iria fazer com que o útero dela normalizasse as regras. O fato de ter a relação sexual iria evitar a questão da histeria, porque o sangue, né, o óvulo, ao invés de romper e subir para a cabeça, ele
teria a regra normal pelo caminho de praxe que já se conhece. Então era basicamente essa ideia que tinha, além das mulheres solteiras que tinham esses sintomas, né, e que era recomendado o casamento para elas, porque não se admitia, pelo menos na cultura vienense, né, não se admitia um relacionamento fora do casamento, um relacionamento sexual fora do casamento. Então era muito vitoriana, né, era muito religiosa, era muito também hipócrita, né, porque a gente sabe que haviam ali algumas mulheres que praticavam o sexo em troca de dinheiro, em troca de comida, etc, etc. E então era uma coisa assim muito peculiar da época. Também as mulheres que eram casadas e que apresentavam o quadro de histeria, então os médicos ficavam assim encabulados, no sentido de pensar, bom, se para solteira, já em idade acima de 25 anos de idade, solteira, e está com crise de histeria, então como é que nós vamos diagnosticar a mulher casada com histeria se ela é casada? Então estaria aqui a solução. Então jogava-se a culpa no parceiro sexual, no marido. Então o marido não satisfazia, né, o homem não satisfazia a mulher naquilo que ela precisava, em termos sexuais, para que ela pudesse ter ali o seu fluxo sanguíneo, o seu fluxo menstrual regulado, ao invés de acumulado no organismo ou, vamos dizer assim, evoluído de uma forma diferente daquela que eles pensavam. Então, a mulher casada, os médicos da época diriam que a culpa era do marido que não tinha problemas sexuais, não satisfazia a mulher, ou não era suficiente para a mulher se aliviar dos sintomas histéricos, né? Outros casos também de histeria era observado naquelas mulheres que se separavam. Então eles voltavam a entender que ela desenvolveu o quadro histérico porque elas estavam separadas, não estavam utilizando o útero para fins de procriação, e aquele útero, então, ele evoluía, ou ele tinha suas regras daquela forma, como eu falei no início, né, de uma forma diferente da esperada, e poderia gerar isso. Então era uma anomalia, um problema funcional do útero que não estava em uso por alguma razão. Também as viúvas enquadravam nesse mesmo tipo de evento, ou de diagnóstico clínico, por exemplo, médico da época. Então, quando as mulheres eram casadas, tinham a sua relação sexual regular, não é? E elas não tinham queixa em relação a isso, nem o marido, nem a esposa, então eles entendiam o seguinte: isso é um mero fingimento, porque não tem outro motivo. As regras delas estão fluindo pelas vias normais, ela tem utilização do útero, né? Ela está procriando, tem uma vida sexual ativa, então isso daqui agora não tem justificativo. Então ela está fingindo um tremor, está fingindo uma dor, e às vezes a dor era de um lado do corpo, às vezes do outro lado do corpo, às vezes na perna, às vezes no pé, essa dor subia, essa dor descia, e eles entendiam que era um fingimento. Como que uma dor pode mudar de lugar no corpo? Então os médicos entendiam que era uma espécie de fingimento, e era tratado como fingimento. Mas o Dr. Freud, ele que teve professores extremamente ortodoxos dentro da medicina organicista, e que buscava investigar as causas biofisiológicas de todos os problemas, das doenças de modo geral, né, e principalmente das causas do sintoma no corpo, na questão física propriamente dita. Então, o Dr. Sigmund Freud ficava intrigado com aqueles episódios que não tinham conexão com problemas biofisiológicos. E então ele começou
a desenvolver algumas pesquisas em que ele começou a observar as enguias de como que elas produziam a sua eletricidade e como elas descarregavam essa eletricidade. Porque o Dr. Freud também entendia que poderia não ser exatamente um problema físico, diretamente ligado ao útero, mas poderia ser um problema nervoso, um problema do sistema nervoso. O Dr. Sigmund Freud tinha formação médica clássica, ortodoxa, voltada para os princípios organicistas das doenças, e ele também se especializava em neurologia, na doença dos nervos. Então ele estudava como eram os impulsos elétricos no corpo e como isso se dava a descarga, e como esses impulsos elétricos no corpo acontecia aquela descarga. E, eventualmente, uma falha nessa descarga poderia causar um refluxo dessa eletricidade, essa bioeletricidade, né, no corpo, e então provocavam os sintomas. E foi aí que ele começou a distanciar daquele primeiro diagnóstico que a medicina na época estava relacionando com o mau funcionamento ou não uso do útero para fins de procriação, e que tinha muita relação direta com a relação sexual. Então a mulher histérica é aquela que não tinha, por alguma razão, não tinha relação sexual. E o Dr. Freud vai, de certa forma, ele vai distanciando da questão ligada ao útero e ele vai para o sistema nervoso. Então não, tem alguma coisa aqui que não é isso, porque tem mulheres que utilizam, que têm uma relação sexual regular, elas são mães, procriam, mas elas também sofrem de histeria. Então tem alguma coisa errada. Se o útero está funcionando bem e a mulher tem quadro de histeria, então como que poderia manter o sufocamento da matriz se ela menstruou ou teve filho? Então essa teoria, essa tese do sufocamento da matriz iria cair por terra a partir do momento que o Dr. Freud começa a investigar os processos psíquicos que levam a crer que existia um fenômeno nervoso, uma doença dos nervos, uma afecção nervosa que atrapalhava essa descarga. E aí ele passa a investigar isso e ele começa a perceber que uma paciente, quando falava dos seus problemas, quando ela falava das razões ou tinha os seus insights, ela começava a ter um alívio dos sintomas. E esse alívio dos sintomas fez com que o Dr. Freud imaginasse um outro aspecto da histeria. Então, não estava no útero, não estava na afecção neuronial, não era um problema de nervos, mas era um problema de afeto. Estava no pensamento, no sentimento, nas ideias. Então ele começou a destrinchar esses pensamentos, essas ideias que poderiam levar àquele quadro clínico, àquele sintoma. Então ele descobriu que existiam alguns fatores. Eu tenho um vídeo no YouTube onde eu falo sobre os 3 fatores, né, deflagradores da histeria. Depois assistam esse vídeo para vocês observarem, está lá no YouTube, tá? Eu vou deixar os dados aqui na descrição desse vídeo. Deixa eu ver se já tem aqui. Para o YouTube, vocês podem clicar em 11 razões para se fazer psicanálise. Lá no YouTube vocês vão achar no meu canal lá, youtube.com/chafixgibelli. Vocês vão encontrar lá esse vídeo, os 3 fatores deflagradores da histeria. Então, ele via que tinha esses componentes dentro do quadro de histeria. Então, era uma neurose, era um pensamento divergente, que, associado com outros fatores,
levava ao agravamento dessa neurose até que ela se completasse em um quadro de histeria. Tá? Então, o surgimento, as circunstâncias do surgimento da psicanálise, ela vive esse momento de investigação dos processos histéricos, do sufocamento da matriz, desse cuidado médico da saúde da mulher, com um aspecto nervoso e não biofisiológico, né, mas agora uma questão mais psicossocial. E o Dr. Freud entendeu que esses pensamentos divergentes, conflitantes, em relação às questões sexuais, poderiam trazer esse tipo de transtorno e outros mais, e daí começa a surgir a escola, né, começa a aprofundar ou dar um pouco mais de visibilidade à escola da psicossomática, que é os pensamentos sendo transformados, né, os pensamentos dolorosos, conflituosos e de sofrimentos, né, aqueles pensamentos doloridos, eles podem estar representados em sintomas físicos, sem a necessidade direta de uma causa clínica biofisiológica. Então, isso foi o grande aspecto que deu ao Dr. Freud relevância científica, renome nacional naquela época, não é? Em relação à criação e desenvolvimento da psicanálise. Então, o Dr. Freud desenvolve um método de investigação dos processos psíquicos inconscientes para investigar eventuais pensamentos conflituosos, divergentes, ao que ele chamou de neurose, que são conflitos entre pensamentos divergentes, e com base nesses conflitos, com um histórico, com o estudo da biografia do cliente, o Dr. Freud, então, passa a perceber o que causa aqueles sintomas físicos, mas que tinham uma origem nos pensamentos. Então, através disso, ele começa a descobrir sobre como se desenvolvem os mecanismos de defesa do ego, né? Eu tenho um vídeo também no YouTube que tem ali os 18 mecanismos de defesa do ego, como é que funciona cada um, depois dá uma olhadinha lá também, e como que se dá a sexualidade na etiologia das neuroses. Então, o problema da neurose tinha um componente de origem na questão da sexualidade e não do sexo, das genitálias, do uso biofisiológico das genitálias na relação sexual. Então é aí que ele começa a distinguir o que é sexo e o que é sexualidade. Então, sexualidade, ele perpassa das questões genitais, ele deixa de ser um exame médico morfogenético e passa a ser mais no aspecto psicogenético. E então o Dr. Freud começa a investigar os processos da sexualidade e ele defende a sua tese, né, nos 3 ensaios sobre a sexualidade. Também tem um vídeo lá no YouTube, no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre os 3 ensaios da sexualidade, onde ele, num primeiro momento, é muito bem recebido esse trabalho dele, e depois Ernest Jones, através de más interpretações, ou vendo que o seu colega médico está em plena expansão, né, em ascensão de fama, e nos aspectos do desenvolvimento de uma teoria que prometia ser a revolução, né, da medicina, como de fato foi. Por isso que o Dr. Freud lançou o seu livro em 1900, na virada do século. Ele já estava com ele pronto em 1899, o livro A Interpretação dos Sonhos já estava pronto, porém ele não lançou, ele esperou o ano seguinte, 1900, para poder entrar no novo século com as suas ideias de forma revolucionária, né? E o Dr. Freud, no primeiro ano, vendeu apenas 300 exemplares do livro Interpretação dos Sonhos. Então lá, quando ele vai defender a teoria, os 3 ensaios sobre a sexualidade,
ele vai falar da sexualidade infantil. E aí ele foi tido, algum tempo depois, como uma pessoa perversa, suja, né, e que tinha asquerosa. Falar que uma criança tem atividade sexual, né, isso foi demais para aquela época. Mas a verdade é que ele estava querendo dizer que ele não tem, a criança não tem atividade sexual. Mas existe a sexualidade, existe um impulso de vida na criança que não é representada como nos adultos, através das genitais. Era a questão da libido e da sensação de prazer em algumas partes do corpo, em que ele chamou de fases do desenvolvimento infantil. Então, no primeiro momento, a oralidade, a fase oral, onde a criança sente prazer na sucção. Então, ela suga ali o seio materno, né, para extrair o seu alimento, o leite materno, e nessa sucção, então, ele aprende que sugar é algo prazeroso, é algo gostoso, e ele precisa obter esse tipo de prazer em outros objetos também, como o dedo, o dedão do pé, né, e tudo a criança pega e já vai levando a boca. Não é isso? E depois da fase oral, ele vai passar para a fase anal, no controle das esfínteres, né, na evacuação, no recebimento dos carinhos, dos cuidados do pai, da mãe, dos responsáveis, na higiene daquela criança que vai ali trocar a fralda, né? Então, existe um momento de conforto ou de desconforto, tanto na hora de amamentar, quanto na hora da higiene íntima da criança, né? Usuária de fralda, por exemplo, e que vai ficar relacionada com a questão da sexualidade infantil, não necessariamente da questão sexual, mas o prazer no corpo, no toque, no cheiro, né, nos sentidos que estão muito aguçados ali naquele momento. Depois da fase anal, evolui para a fase genital e depois a fase de latência. Então, a sexualidade no indivíduo, a partir do seu nascimento, ao longo do seu desenvolvimento, ela vai mudando de localidade no corpo, e cada vez que ela vai passando de uma fase para outra, a forma como ela experiencia aquela vivência, ela então vai imprimindo em sua mente referências de prazer e de desprazer, referência de conforto e de desconforto, referência de dor e de alívio. Tá? E isso vai determinar o caráter sexual do adulto. Então, a sexualidade do adulto está muito interligada nas experiências vivenciais daquela criança ao longo das fases do seu desenvolvimento. Tá? Tem lá os 3 ensaios sobre a sexualidade, tem lá a sexualidade na etiologia da neurose, tem lá os 3 fatores deflagradores da histeria. Então, o Dr. Freud, à medida que ele vai estudando a afecção, não do útero agora, porque ele já tinha descartado isso, não é um problema do útero, por quê? Porque, inclusive, ele tinha detectado os mesmos sintomas em homens. E se um homem não tem útero e tem histeria, como que poderia ser histeria? Se hístera vem do grego útero, né? Estou sempre falando isso nas lives. Então, não era uma doença exclusivamente do útero, de um mau funcionamento ou não uso do útero, mas um problema de origem nervosa que estava ligado a pensamentos, às emoções, aos sentimentos, aos afetos. Então, isso tinha uma causa nas vivências, nas experiências que a pessoa tinha, e ao longo do seu desenvolvimento ela reunia ali os 3 fatores que deflagravam a histeria. Então, as circunstâncias do surgimento da psicanálise têm a ver com o estudo médico sobre a histeria. O Dr. Jean-Martin Charcot, ele também estudava a histeria, ele utilizou a hipnose para poder observar a histeria, e é ele que vai fazer a primeira distinção entre histeria e epilepsia, porque haviam sintomas muito parecidos, mas que tinham causas totalmente diferentes.
Então ele também tirou, o Dr. Jean-Martin Charcot, ele tira do contexto da espiritualidade os ataques epiléticos, que antes era tido como possessão demoníaca, assim como alguns surtos histéricos, né? Também era tido como possessão demoníaca, e tirou desse quadro, levou para a área da medicina, e lá na medicina eles vão fazer o destrinchamento também da questão vinculada ao organismo, a parte biofisiológica, mas de uma parte psicossocial. Então eram as experiências psicossociais que estavam na causa da histeria. Essa é a circunstância médica do surgimento da psicanálise. Uma medicina totalmente ortodoxa, voltada para o diagnóstico clínico do corpo físico, tá? Não eram observados os aspectos mentais, os aspectos sociais, os aspectos psíquicos do adoecimento, tanto que até então a psiquiatria tratava como possessão demoníaca e colocava camisa de força em pessoas que tinham, por exemplo, autismo, pessoas que tinham ataque epilético, pessoas que tinham síndrome de Down, pessoas que tinham surto psicótico. Qualquer manifestação que era fora de um padrão social aceito de comportamento era tido como uma possessão demoníaca. E já passou por uma evolução quando eles achavam que era um mau funcionamento do útero. Tanto que a trepanotomia, se não me falha a memória, o nome do procedimento, em que faz um furo na cabeça, no crânio, né, e as pessoas que tinham epilepsia ou surto bipolar ou alguma coisa desse tipo, né, uma manifestação fora dos padrões normais, era tido como possessão, eles furavam a cabeça para ver, fazer um furinho, né, no crânio, para ver se o espírito ruim saía da pessoa. Acredite nisso, né? Então, os estudos de Freud veio também a humanizar o tratamento psiquiátrico. Ele recusou, por exemplo, tratar os neuróticos de guerra com choque, né? Então, essa coisa de submeter uma pessoa a choque, ser enjaulada, acorrentada, presa com camisa de força, isso não tem mais hoje, exceto, por exemplo, em ataques de usuários de droga, por exemplo, né, algum surto, num caso desse, mas não mais com problemas psiquiátricos, transtornos psiquiátricos, não tem mais sequer a internação psiquiátrica, né? Hoje eles falam muito do hospital dia. Então a pessoa vai, tem um trabalho lá, intervenção com psicólogo, com um terapeuta ocupacional, entre outros profissionais da saúde, para que essa pessoa desenvolva ou pelo menos tenha amenizado os seus sintomas com alguma intervenção mais adequada. Voltando para a histeria, então, qual era o procedimento que o Dr. Freud entendeu para amenizar os sintomas histéricos? Então, enquanto a medicina, uma parte da medicina julgava ser fingimento, que era só deixar para lá que a pessoa melhorava, outros médicos entendiam que era necessário que a mulher voltasse a ter prazer, tá? Mesmo não tendo um relacionamento com homens, né? Mas que ela tivesse de alguma forma um prazer, e aí tem um surgimento de alguns acessórios que ajudavam nesse aspecto naquela época. Tinha cirurgia genital para poder ampliar o prazer, né? Tudo que era voltado ao prazer físico. Mas o Dr. Freud viu que não era só a questão do prazer físico, ia muito mais além disso. Então tinham as questões das experiências e do pensamento, ou seja, estava tudo na cabeça e nos pensamentos que entravam em conflito. E daí o Dr. Freud usa, né, pela primeira vez as tópicas, né, id, ego, superego, e onde ele fala do consciente, inconsciente, pré-consciente
e consciente, e os conflitos que haviam em pensamentos divergentes. Então, num primeiro momento do nascimento da criança, ela nasce 100% idílica, princípio do prazer, sucção, alimentação, sobrevivência, não é? Calor, sono e alimentação. Depois ela passa para uma outra fase, em que ela desenvolve o ego moral, chamado também de superego, que são os princípios básicos, né, que regem as instâncias que aquela criança, que aquele indivíduo nasceu, a família, a igreja, o Estado, a escola, o grupo de amigos. Então, cada uma dessas instâncias sociais tem as suas regras, as suas leis, os seus preceitos, os seus valores, os seus princípios, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que deve, não deve. E então, essa força que pressionava contra os impulsos primitivos, né, o id, ele se tornou então chamado do superego, que é o princípio do ideal. Quem é o sujeito ideal na sociedade? Quem é a pessoa ideal? É aquela que cumpre todos os seus deveres, é aquela que cumpre todos os rituais de família, né? Dos seus papéis sociais, é um bom cidadão, é um bom filho, é um bom pai, é uma boa mãe, né? É um bom cidadão, então é um bom profissional, tem uma boa formação, e essa pessoa é boa, vamos dizer assim, no aspecto religioso, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa fiel, dizimista, é uma pessoa que reza, está sempre na igreja, cumpre os preceitos da igreja, é uma pessoa que cumpre os preceitos do trabalho. Então ela aceita bem e se dá bem com as regras da sociedade, de cada instância, né, da igreja, da família. Então é um orgulho para todos, né? Esse sujeito ideal é o sujeito que adoece, porque é difícil demais que uma pessoa consiga ser um exemplo de pessoa em todas as instâncias. É difícil demais uma pessoa que vai ser exemplo na família, que vai ser exemplo na igreja, que vai ser exemplo na escola, que vai ser exemplo na sociedade, que vai ser exemplo no grupo de amigos. Não é? Então, essa pessoa que busca essa perfeição, que busca ser esse sujeito ideal, ele é o sujeito que adoece, porque ele tem que pressionar e agir contra os seus impulsos primitivos, que de modo geral é voltado para as necessidades naturais do homem. Então ele não quer saber muito de regras, ele quer beber até mais tarde, ele quer beber além do limite, né? Ele não obedece os princípios monogâmicos que a igreja prega, que o Estado prega, não é isso? Então ele ou ela, né, o indivíduo, homem, mulher, e suas variações, ele quer buscar o prazer. E por outro lado, existe ali uma força que está contra aqueles impulsos naturais. Então, quando entra em conflito, então gera a neurose. Essa neurose, quando o mecanismo de defesa do ego não resolve, ele é tido como uma histeria de conversão, uma neurose de conversão, que manifesta num sintoma físico que tem uma ligação com aquele evento que não se conseguiu realizar. Então tudo está relacionado com o desejo não realizado. Então as dores, vários sintomas no corpo, é o desejo não realizado, por censura interna, por censura externa, entende? Por alguma experiência traumática que não deixa repetir aquilo. Então a pessoa fica impossibilitada de conseguir encontrar uma forma de realizar o seu desejo. E ao não realizar o seu desejo, isso se transforma em sintomas físicos. E hoje existem N sintomas físicos com causas diferentes, mas entre eles, por exemplo, fibromialgia, a própria depressão, transtornos alimentares, transtorno do sono, ansiedade, crises de ansiedade, crises de estresse, não é? Inclusive nós vamos lançar agora uma série sobre estresse, eu juntamente com a psicóloga Margisele Cordeiro, nós vamos lançar através do meu canal do YouTube uma série que nós vamos falar, né,
sobre estresse, insônia, estresse e alimentação, estresse e vários outros aspectos, onde eu faço uma abordagem psicanalítica e também dentro das práticas integrativas, com base no Ayurveda, e a Martizele Cordeiro, que é psicóloga, vai dar abordagem psicológica com todas as vertentes possíveis, né, sobre o estresse, como isso se desenvolve e como lidar com algumas dicas práticas, tá bom? Fiquem ligados lá, se inscrevam no canal do YouTube para que vocês possam receber isso daí. Bom, então é basicamente isso. As circunstâncias básicas do surgimento da psicanálise tem a ver com o estudo das doenças causada pela histeria. Aliás, a histeria como um sintoma, né, de uma anomalia, de uma afecção do útero, e que depois o Dr. Freud vai observar que não é bem ligado ao útero, mas era uma questão da sexualidade. Então passaram raspando aí no problema, não era orgânico, era psicológico, era da psique, e aí ele vai destrinchando ao longo dos seus livros, ao longo dos seus estudos, ele vai destrinchando vários aspectos e de como funciona a mente humana, e daí o surgimento da psicanálise como método investigativo dos processos psíquicos inconscientes que dão origem a pensamentos, através de pensamentos divergentes, dão origem a sintomas físicos sem causa clínica. E foi assim que surgiu a psicanálise, é isso que a gente estuda no percurso psicanalítico freudiano. Eu agradeço a sua presença e espero encontrá-lo mais vezes aqui no Facebook. Tem aí na descrição desse vídeo os links para alguns vídeos e também para as minhas redes sociais. Por favor, compartilhe, dê o seu like, tá bom? E se inscreva no meu canal para receber outros vídeos como este. Um grande abraço e até mais.